Márcio, obrigada por você ter vindo. Você já veio aqui uma outra vez, a gente estava conversando sobre isso, falar de outro assunto. Mas eu queria entender assim, você, na verdade, participou de todo esse processo da transformação do registro, melhor dizendo, da Basílica como patrimônio, do Sírio como patrimônio cultural, né, do país. E aí você escreveu o artigo, é isso que deu origem a esse registro? Isso. Então, porque você vem estudando isso há um tempo? Eu sou um pesquisador do Círio de Nazaré, né? Além de outros temas que eu pesquiso. Em 2002 se deu início ao processo de registro do Círio de Nazaré como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Esse título foi conferido em 2004 e eu fiz parte da equipe da pesquisa e fui coautor do texto que fundamentou o pedido de registro do Círio como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Então, e aí, no meio desse pedido, desse registro, desse estudo, entra a Basílica? Entra a Basílica como lugar. O nosso trabalho foi identificar todos os bens culturais que estão ligados ao Círio de Nazaré, desde a sua origem, né? Então, nós fizemos um amplo inventário que está disponível no banco do IFAM, aqui em Belém, e que pode ser consultado por outros pesquisadores. Então, existe um tópico específico sobre a Basílica, contando a história da Basílica, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa história, para nós relembrarmos o que já esquecemos, né, sobre a Basílica. Principalmente assim, o teu ponto de vista, né, como pesquisador, né, como professor, como paraense, né? Sim. Pois é, aí eu quero ver esse teu ponto de vista nessa questão do que tu escreveste. Assim, como... Até nós chegarmos aos vitrais. Certo. Olha, a nossa maior dificuldade na equipe do IFAM, ao longo da pesquisa, era fazer o que na antropologia nós chamamos de estranhamento do Círio, né? Porque a equipe de pesquisa era formada toda por pessoas daqui do Pará. Então, a gente corria um risco muito grande de, ao sermos todos paraenses e grande parte católicos, no fim das contas, acabar escrevendo um texto de uma leitura católica sobre o ritual católico, né? E o pedido de registro do Círio como patrimônio cultural e material brasileiro não se fundamenta na ideia de que é uma cerimônia católica ou religiosa, né? É um patrimônio cultural. Então, nosso desafio maior era mostrar, na verdade, que aspectos do Círio revelam o Brasil, né? O Círio foi registrado como patrimônio porque tem a cara do Brasil, não porque é católico ou porque é uma cerimônia religiosa. E a equipe teve esse grande desafio, né, de ter que se distanciar do objeto, que para nós era até então um objeto naturalizado, né? E tentar perceber esse objeto ao longo da sua historicidade, né? Como que esse objeto ao longo do tempo vai sofrendo transformações, e em que medida esse objeto, o bem cultural Círio de Nazaré, expressa elementos fundamentais da história e da identidade do povo brasileiro. E aí é isso que eu queria que você dissesse pra gente, né? Quer dizer, que elementos são esses que o Círio tem, que apresenta, que unifica essa identidade nacional, trazem, né? nele justamente isso, algo muito característico do Brasil, né? Sim. Pois então, o Círio, é possível conhecer a história do Brasil, de certa forma, através da história do Círio de Nazaré. Primeiro, a origem da devoção vem de Portugal, né? O professor Geraldo Martins Coelho tem um trabalho sobre o Círio de Nazaré em Portugal. E se vocês fizerem a leitura, vocês vão identificar vários aspectos que são praticamente iguais do Círio de Portugal, de Nazaré, com o Círio daqui de Belém. O tipo de catolicismo muito peculiar do Brasil, né, essa mistura entre o sagrado e o profano, por exemplo, é um elemento presente no Círio de Nazaré. Esse hibridismo, esse sincretismo entre práticas de origem africana, de origem indígena, de origem europeia, também a gente pode perceber, por exemplo, no almoço do Círio, né, nas várias manifestações que fazem parte do Círio. A crença do milagre, né, a devoção aos santos também, que é um outro elemento recorrente em várias outras partes do Brasil. Então, esses são os principais elementos que fazem, digamos, uma ligação, uma vinculação do Círio de Belém com outras práticas religiosas do Brasil. E isso justificou o registro do Círio como patrimônio cultural e material brasileiro. O tamanho dessa procissão, dessa festa, o número de romarias, quer dizer, a grandiosidade do Círio de Nazaré, e aí eu não falo só da procissão do domingo, eu falo de todos os eventos que envolvem o Círio, pesaram para esse registro, né? Ou não pesa tanto quanto isso que você disse agora?
Não tem muito a ver com o tamanho da devoção, né? E eu acho que, inclusive... O registro está mais relacionado exatamente a essa festa ter particularidades... a presença de elementos que vinculam a procissão à identidade nacional brasileira, né? A história do Brasil. Que então, é justamente esse entorno, né, Márcio? É o entorno do Círio. Porque tem a procissão, que é uma coisa que é o principal. Mas tem o entorno. Mas tem, por exemplo, tem as festas que acontecem paralelas, né? O parque, a ida no parque e todo aquele entorno, a própria comida, a vinculação da maniçoba, do pato no tucupi naquele dia. Exato. A tua pergunta é importante porque ela me permite esclarecer uma certa confusão que há na cabeça de muitas pessoas acerca do que é de fato registrado como patrimônio cultural e material brasileiro. Porque o IPHAN não aceitava que o título de patrimônio imaterial incidisse sobre todo o Círio de Nazaré, porque é muita coisa, né? São vários acontecimentos ao mesmo tempo e por um período relativamente longo de tempo. Então, nós precisamos definir exatamente sobre o que incidiria esse título de patrimônio. E daí foram eleitos 11 elementos que nós, na equipe, naquele período, consideramos elementos essenciais do Círio de Nazaré, né? Então, a procissão principal do Círio, o recírio, brinquedos de Meriti, as alegorias, a imagem peregrina, a imagem original. E o critério fundamental foi exatamente a vinculação histórica. São elementos que acompanham o Círio desde suas origens, o que indiscutivelmente não se pode imaginar o Círio hoje sem esses elementos, né? Então, por exemplo, por esse critério, elementos como Romaria dos motoqueiros, Romaria Fluvial, Círio das Crianças ficaram de fora do título porque são elementos que foram incluídos no Círio há muito pouco tempo. Daí o IPHAN prevê que 10 anos após a concessão do título se faça uma nova pesquisa, e isso deve ser feito em 2014, para verificar quais elementos continuam sendo essenciais à celebração, quais deixaram de ser essenciais e podem ser vistos agora como associados ao Círio, né? Então, houve, na verdade, uma costura que, às vezes, foi até um pouco tensa da equipe de pesquisa do IPHAN, por exemplo, com a diretoria da Festa de Nazaré. Porque, para a diretoria da Festa de Nazaré, nós deveríamos centrar a pesquisa, de fato, nas celebrações de cunho estritamente religioso. Mas o título incide sobre o patrimônio cultural. Só para citar um exemplo, lembro que um dos focos de tensão era a festa das filhas da Chiquita, né, que a equipe da diretoria não queria ouvir sequer falar, né, da possibilidade de associar a Chiquita ao Círio. Mas o IPHAN manteve porque, queira a igreja ou não, essa celebração, né, a filha da Chiquita, sempre faz muita referência ao Círio de Nazaré, né? Então, foi um pouco desse processo conflituoso que a gente procurou manter no dossiê final, que foi para Brasília. É de 2004, né? Então, o título é de 2004. Né? Porque deve ter sido muito difícil, assim, para você, principalmente desvincular o lado moral, né? E para fazer uma pesquisa dessa, né? De repente, a Nossa Senhora podia até ralhar com vocês, né? Uma coisa assim. Mas vamos chegar, então, na Basílica, né? A Basílica, que é um dos elementos mais representativos do Círio, para nós, então, entrarmos na história dos vitrais. Isso. A Basílica, ela fez parte de todo esse levantamento, digamos assim, e aí o que é importante exatamente nesse prédio, nessa igreja, para o Círio? Pois bem, a Basílica, hoje chamada Santuário, né? Basílica Santuário de Nazaré, é considerada a casa, né? É a casa de Maria, né? A casa de Nazaré. Daí ela tem uma importância muito grande, até porque, segundo o mito, teria sido nesse lugar da Basílica em que o Plácido teria encontrado a imagem de Nazaré. Então, aquele é um espaço sagrado, né? Dentro da devoção Nossa Senhora de Nazaré. Houve não várias basílicas, mas várias igrejas, né, a partir do achado da Santa, desde uma cabana de madeira, depois para alvenaria, até chegar ao que se tem hoje, né? A Igreja de Nazaré recebeu o título de Basílica em 1923. É um pouco dessa história que eu conto nesse meu artigo que trata dos vitrais, porque os vitrais procuram fazer uma narrativa visual da história da devoção a Nazaré, desde Portugal até a chegada aqui em Belém do Pará. São 53 vitrais e 10 desses 53 faz uma referência direta ao Círio. Ao Círio de Nazaré, isso, né? Exatamente. Tem alguma pergunta, Júcia? Ainda não, né?
Nós temos as fotos dos vitrais ali no ponto esperando para mostrar, e aí você pode ir explicando para nós. Bom, esse é o primeiro vitral da série, né, que mostra o rei Dom Rodrigo naquelas guerras ali do período medieval, fugindo, né, de uma batalha que ele teria perdido, e a gente observa que a imagem de Nazaré está no colo dele. Ele usa o próprio manto para agasalhar Nossa Senhora de Nazaré. Dá para perceber também que a imagem está bastante desproporcional com relação ao tamanho, né? Aqui é um outro momento já que seria o primeiro, aí a gente já primeiros identifica círios. bem. Exatamente, né? Então aqui já é o círio aqui em Belém. A gente já consegue perceber a berlinda, a imagem está no centro, né? Então ampla participação popular. Esses vitrais foram feitos em sua maioria numa firma francesa, Champinelli. Esse vitral faz referência a um dos mais famosos milagres atribuídos a Nossa Senhora de Nazaré, que é o milagre de Dom Fuas Roupinho, né? Um nobre português que saiu para caçar e aí de repente, pela neblina, ele foi quase que levado a um precipício. E daí ele lembra da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que o rei teria deixado no rochedo, e aí Nossa Senhora faz então esse milagre, que é um elemento fundamental da devoção em Portugal e no Brasil. Esse vitral mostra o achado da imagem pelo caboclo Plácido, né? É curioso perceber de novo o tamanho da imagem, à esquerda do vitral bastante desproporcional, e o Plácido, se a gente observar bem, foi retratado, digamos, sob o ponto de vista francês, né? O artista francês imaginou um caçador bastante carregado de roupas, né? Que dificilmente alguém usaria nesse calor tropical aqui, né? Aí nós temos o vitral que remete à primeira cabana que teria sido construída pelo Plácido. Novamente se vê a imagem de um tamanho bastante avantajado. E aí um outro elemento curioso que é a presença dos devotos já frequentando a cabana do Plácido, né? Em busca de cura, pessoas aí com muletas. Essa já é uma outra capela dedicada a Nossa Senhora de Nazaré. Já um culto foi dado continuidade pelo Antônio Agostinho, mas de novo a ampla movimentação de pessoas em busca de cura. Que esse é um aspecto fundamental do Círio de Nazaré, a ideia da miraculosidade em torno da santa, né? Desde o século XIX é muito comum essa ideia da santa que faz milagres. Aí já um outro momento da igreja de Nazaré, já maior, né? A estrada de Nazaré já mais larga também, as pessoas se dirigindo à igreja. Aqui também seria um dos primeiros círios, tá? A imagem não está muito boa, mas dá para ver a cavalaria, que seria o primeiro círio de Nazaré, a cavalaria, o religioso sentado abençoando a comunidade, ao fundo o que seria a cabana do Plácido. Esse vitral faz referência a um outro milagre muito famoso, que é o milagre do Brigue São João Batista, né, em que alguns marujos teriam sofrido um acidente, a embarcação teria afundado e eles se salvaram nesse pequeno bote e lembraram que esse bote teria sido usado no transporte da imagem de Nossa Senhora de Nazaré no momento que ela foi encarnada na Europa. Daí aparece mais acima da imagem eles conduzindo o bote para dedicar em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Aqui já é uma imagem mais para o final do século XIX, já 1882 mais ou menos, que já mostra a igreja de alvenaria com uma torre atrás, que essa torre não existe mais hoje, e a movimentação dos fiéis na frente da basílica. Esses são os 10 vitrais. São os 10 vitrais, né? que narram, né, a história da devoção de Nossa Senhora de Nazaré, desde Portugal até aqui. E eles ficam exatamente em que ponto? Eles ficam num lugar chamado de transepto, né, que fica nas laterais, na parte diante da imagem do Glória de Nazaré, nas duas laterais, bem na frente do altar principal. Os outros vitrais da Basílica, eles fazem referência a quê? Os outros vitrais tratam de outros temas da religiosidade cristã, né? Alguns associados a Nossa Senhora, mas não necessariamente Nossa Senhora de Nazaré, a outros aspectos da Bíblia, né? Mas especificamente sobre o Círio de Nazaré são esses 10. E é curioso sobre esses vitrais que tratam da história de Nazaré, da devoção a Nazaré aqui, porque eles foram encomendados no período em que nós vivíamos aqui a chamada crise da borracha. Então o padre Afonso de Jorge, que chegou aqui, e ele é considerado o padre que embelezou a Basílica de Nazaré e saía praticamente de casa em casa pedindo doações, né, para construir, embelezar melhor a igreja de Nazaré.
Tanto que é possível ver esses vitrais, na parte de baixo, tem o nome das pessoas que fizeram a doação. Né? Então, mesmo no período de crise, para aquelas pessoas que tinham ainda condições, era interessante manter o seu nome nesses vitrais, porque isso, de certa forma, perpetuava o nome dessas famílias na memória da cidade, na memória do culto à Nossa Senhora de Nazaré. Então, esse também é um detalhe importante, né? Muito importante. A Basílica, nesses detalhes todos, esses adornos da igreja, além de, claro, do próprio glória da imagem de Nossa Senhora e dos vitrais, tem algum outro detalhe que seja característico, que faça referência ao Círio muito diretamente? Na frente da igreja, né? Porque tem aquele frontão lá. Na parte do frontão da igreja tem uma referência direta à Nossa Senhora de Nazaré e até uma imagem muito curiosa, porque o frontão da frente da igreja de Nazaré reproduz ao mesmo tempo elementos ligados à crença à Nossa Senhora de Nazaré, mas as pessoas que financiaram se preocuparam em preservar a sua memória também naquele momento. Se a gente observar bem no frontão, a gente percebe de um lado índios, a imagem de Nossa Senhora e um pouco para a direita pessoas de paletó, de gravata, que são as pessoas que financiaram a parte da construção da obra e tinham que conseguir um jeito de perpetuar também a sua memória. Também é mais ou menos como essa história dos vitrais, né? Que as famílias colocavam os nomes ali, já fizeram alusão a alguns desses personagens, digamos assim, né? Que financiaram. Agora, interessante que foi na época da crise, né? Acho que as pessoas estavam colocando os vitrais lá para algum milagre financeiro da época. Possível, vamos recuperar logo essa borracha aí. É possível. Agora tem um detalhe, assim, os vitrais geralmente eles retratam assim a dor, né? Alguns aspectos assim da questão da fé e do milagre, mas sempre com muita tristeza. Né? Por isso tem algumas pessoas que quando estão rezando, não sei por que acontece isso. A pessoa está feliz assim, de repente ela entra na igreja, ela já fica com uma cara de pena. Né? Já fica assim, aí vai rezar, já fica... Aí, de repente, olha para aqueles vitrais lá e que fica mais triste ainda. Mas esses da Basílica não, né? Não, eu já achei que esses 10, que eu nunca tinha prestado atenção, foi a primeira vez. Eu sou um pecador mesmo. Né? É que eu já tinha visto esses 10. A Basílica, de um modo geral, na minha opinião, não é uma igreja... Não, pelo contrário, eu acho ela tela muito colorida, né? Muito adornada. Eu acho que essa questão tem a ver com o período em que os vitrais começam a surgir nas igrejas medievais. Né? Quer dizer, o período medieval é um período em que há uma certa ideia de um homem que está preso ao destino, que está preso à vontade de Deus, né? Que não tem muita liberdade para agir por conta própria. Então, é um período de muitas epidemias, né? De muita dor, de muita morte por conta das doenças. E é possível que isso esteja ligado a essa percepção dos vitrais como elemento de tristeza. Mas os vitrais sempre foram definidos como uma espécie de Bíblia em forma de luz, né? Então, no período em que grande parte da população da Idade Média da Europa era analfabeta, os vitrais ajudavam a contar a história dos dogmas cristãos. Né? Então, era uma forma também de evangelização. E não me parecem assim, então, não tem essa visão dos vitrais, de um modo geral. É porque são muito coloridos também, né? Eu acho que outros aspectos das igrejas causam mais essa... Talvez não fosse tanta questão da dor, mas de criar um clima intimista, um clima que propiciasse a oração. Né? Tem que focar na oração, exatamente. Exatamente, não necessariamente na tristeza, mas que permitisse um contato mais equilibrado, mais harmônico das pessoas com Deus, nesse sentido. Márcio, alguma coisa que a gente não tenha te perguntado que você acha importante em relação à Basílica, ou esse processo todo do registro do Círio como patrimônio imaterial, que você queira destacar, algum detalhe que a gente não percebeu, que nós não percebemos assim? Eu acho que nós temos aqui, no caso em Belém do Pará, uma celebração, uma prática cultural que é exemplar para o Brasil e para o mundo, no sentido de perceber a possibilidade da convivência entre pessoas diferentes, crenças diferentes, né? Se você participa do Círio de Nazaré, você percebe que o Círio envolve não apenas pessoas da religião católica. É possível perceber pessoas de religiões, de crenças evangélicas, protestantes, de religiões afro-brasileiras. Claro que há conflitos, né, que há desarmonias, mas de um modo geral, você perceber que pelo menos no domingo da procissão principal, 2 milhões de pessoas estão na rua, né, pensando em coisas positivas, né? Só se fala em saúde, em amizade,
em paz, Já né? é uma Paz, energia alegria. bem revigorante, certamente né? que isso confere uma energia muito, não é verdade, muito particular para a cidade, para as pessoas que E participam. a gente já está nesse clima, né? Já está vivendo isso, acho que até desde a semana passada, né? Porque tradicionalmente, né, essa questão de fazer a maniçoba, fazer as comidas, Não, e receber as receber as pessoas, pessoas, né? é um momento Chega. maravilhoso que só Exatamente. tem aqui. Não é isso, Adriane? As pessoas que moram fora não maravilhoso. sentem isso, né? Como a Adriane, Exatamente. que ela não sente mais isso em outubro, aí ela vem pra cá pra comer maniçoba. Quem te disse isso? Eu fico acompanhando o Círio lá de Berlim, em todas as telas, chorando. Mas esse ano você está aqui com a gente, Esse ano né? estou aqui. Márcio, te agradeço você ter vindo, viu? Obrigado. Conversar com a gente. Você vai continuar conosco ainda aqui. Eu que Tem agradeço. muito assunto. Obrigada por você ter vindo.